Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma aula, mais um conteúdo aqui para você, produtor rural, aqui no canal da Stephanie Lin. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que intriga. Produtividade é o novo veneno do agro? Por que eu pergunto isso? Não é sobre quanto você colhe, é sobre quanto você sobra depois da colheita. A gente conhece muito produtor. Vamos para, veja essa cena aqui, analise comigo. O cara tá falando para todo mundo, eu colhi bastante, eu fui bem, deu 130 saco de sorgo por hectare, tantos saca de soja, não sei quantos litros de leite, não sei quantos arroba de algodão, de café, seja do que for. Aí vai lá, ele senta, caraca, agora sim, lá vem a égua, eita bexiga! Aí quando vai... Moço, mas para cadê esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Hoje você sabe que não está fácil sobrar dinheiro. Nós tivemos vários problemas, né? E o que eu quero chamar a atenção, né? Não adianta você se orgulhar de produzir muito, né? Se não consegue explicar onde foi parar o dinheiro. E é sobre isso que eu quero chamar a atenção. Onde foi parar o dinheiro? Aonde ele vai? Você investe mais, aduba mais, compra máquina, produz mais, até a sua equipe está indo de bem, está indo boa. Só que mesmo assim o caixa aperta cada safra a mais, né? E o que a gente pode fazer? O que deve ser feito para que a gente evite esse tipo de coisa? Evitar talvez não se consiga, mas que a gente reduza. Vocês conseguem entender uma coisa? Raciocine comigo aqui. Existe um faturamento e existe um custo operacional, certo? Dentro deste custo operacional, o que nós temos? Vamos lá. Dentro do custo operacional, vou pegar só uma das coisas aqui. Manutenção. Existe custo de manutenção, não tem? E ele não é barato. Eu lembro que eu atendi uma vez, do primeiro tempo aí que eu cheguei há 5 anos atrás, quando eu comecei a atuar com as ferramentas do Lean no agronegócio, né, transformando aquilo que dava certo na indústria aqui para o agronegócio, pegando as melhores ferramentas do Lean Manufacturing e criando com isso junto com na fazenda, aplicando no dia a dia o método PPP, Pessoas, Processos e Planejamento. Eu descobri, eu fui lá, né, porque essa fazenda tinha sistema, né, então eu disse, moço, faz um favor aqui, eu achando que eles não tinham, né, por favor, pega aí o custo de manutenção dessa colhedeira de algodão, que eles chamam carinhosamente de cotton. Quando ele me trouxe, né, eu olhei assim, eu disse, tá vendo, eu sabia que estava errado, eu tinha certeza que eles não tinham esse controle. Aí eu disse, moço, aqui está dizendo que deu 280 mil reais. Aí ele, sim, é 280 mil. Essa outra aqui deu um pouco mais, deu 350 porque foi trocado mais fusos e não sei o quê. Aí, como é, moço? Eu disse, o total das máquinas aqui foi para 1.200.000 as revisões de todas as máquinas de algodão. Aí eu comecei a pensar, disse, meu pai do céu, cara, olha que loucura. E eu pensava que não existia, que não era tanto dinheiro envolvido numa manutenção. Isso é uma revisão. Eu não estou falando de manutenção corretiva, tá? É uma revisão das cotton para poder colher o algodão. Aí eu comecei a dizer, meu Deus do céu, é um mundo de oportunidades que a gente tem de aplicar as ferramentas do Lean para fazer redução de custos. Ah, tudo bem. Existem peças que não tem, é revisar e pronto. Só que a gente viu no decorrer do andamento, né? Hoje já fazem 4 anos, que caramba, existem muitas manutenções corretivas que podem ser evitadas, tá? E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Então, vamos mudar esse jogo, vamos melhorar isso. Produzir sem controle é como encher uma caixa d'água furada. Para pensar. Você está lá em cima colocando água e do lado de lá da caixa, para pensar, ela está aqui num poste de madeira. Lá em cima tem aquela caixa de 2.000 litros e você está com um cano aqui enchendo. Está enchendo, beleza, enchendo. Só que tem um furo do outro lado, aonde você não consegue enxergar esse furo
e tá lá o tempo inteiro caindo praticamente o quanto entra, né? Então, pior seria, ou em alguns casos é isso que acontece, o buraco que está do lado de lá daquela caixa de 2.000 litros é maior, o cano que entra água é menor do que o cano que está saindo a água. Para pensar, faz essa analogia com a sua fazenda. O dinheiro que entra, ele já é negociado. Você não tem o poder de decidir mais sobre isso. Claro, você pode melhorar suas negociações quando você vier para o estratégico e começar a pensar mais sobre isso. Mas são commodities na maioria das vezes, né? E você não tem o poder de dizer, não, eu só vou vender a soja agora a R$130, a R$150. O algodão a X por arrobas. Não, esse não é um poder teu. Qual é o poder que você tem na sua mão? Enxugar os seus custos. Isso depende somente de você. Porque trabalhar organizado com metas de redução de custos, isso aí a gente fazia na indústria, isso existe. Foi isso que a Toyota fez. Por isso que ela se tornou a maior empresa de automóveis do mundo. Porque ela trabalhou nos detalhes, nos pequenos detalhes. Em um passo, em uma movimentação, ela pensou em tudo para que as pessoas não perdessem tempo e com isso tivessem melhor produtividade. Tá, Mauro, mas a indústria não tem nada a ver com o agro. E realmente, eu concordo com você. Uma vez, logo que eu comecei a atender a uma fazenda, na primeira fazenda que eu atendi, o dono disse o seguinte para mim, Leonildo, seu bexiga, olha, Mauro, presta atenção aqui. Aí eu, pois não, seu Leonildo? Ó, você vai entender uma coisa, que a indústria, você tem um telhado, você faz uma programação, ela vai acontecer. Aqui, Mauro, nós estamos sobre o sol, sobre o céu. Quando o homem lá de cima decidir mandar chuva, não tem Cristo, não adianta, tu não vai fazer aquelas operações. Ele disse, Leonildo, eu já percebi, realmente o planejamento aqui tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, né? E quiçá o plano D. Mas, se eu não tiver nenhum planejamento, fica pior, não fica? Fica, Mauro, isso é verdade, fica pior. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, ó. A gente entende que no agro, nas fazendas, nós temos dificuldades. É fato, eu entendo. Mas não é porque eu tenho algumas dificuldades que eu vou parar de evoluir. Não, tá vendo aí? A culpa é da chuva. E eu quero chamar a atenção de algumas coisas sobre isso. Então, ó, quem cuida de máquina todo dia reduz as paradas no meio da lavoura. Quantas vezes a gente não conta como prejuízo ou como perda de dinheiro quando uma plantadeira, por exemplo, ou o trator que puxava aquela plantadeira ficou parado para fazer uma corretiva que poderia ter sido evitada se eu tivesse feito uma preventiva. Eu me fiz entender? Então, olha só. Por que eu digo isso? Porque se eu ficar 1 hora parado, 2 horas, 3 horas, um dia parado com uma plantadeira de 30, 40, de 55 linhas, imagina quantos hectares eu deixei de plantar. E lá no final, quando está terminando, só que falta lá 20 hectares, 30 hectares, sei lá, vem uma chuva e uma semana inteira de chuva não deixa mais plantar. A culpa vai ser de quem? Da chuva! Mas não vai se lembrar que a falta da troca de um rolamento causou a parada de uma máquina que quebrou outra peça e com isso a plantadeira teve que ficar parada porque o trator não funcionou. E eu não tinha outro trator para colocar nela. Eu quero chamar a atenção desse tipo de perda que a gente pode evitar. E é isso que você, gerente, você que é dono de fazenda, consegue interferir. Então bora lá. Aqui, ó. Dica, adote o plano Lean. Isso é uma ferramenta do Lean. Isso aí tá lá no curso Fazendeiro Libertado. A gente explica e tem modelos. Então, primeiro, limpar, inspecionar e lubrificar. É isso que significa Lean. Limpeza, inspeção e lubrificação. Limpe, tira a sujeira e revela os problemas escondidos. Quando a gente trabalha com o motor limpo, a gente consegue enxergar possíveis vazamentos antes que eles virem um vazamento grande que falte óleo e gere um outro problema maior. Depois, inspecionar todo dia. Isso aí muitos fazem já, né? Mas nem todo mundo tem um padrão. E aqui a gente sugere que tenha um padrão para se fazer isso. Então, inspecionar o óleo, vazamentos, pneus, parafusos, cada máquina tem, isso tem no manual. É só criar esse procedimento operacional padrão
através de um plano Lean, que as coisas funcionam e criar o fluxo desse processo para que a gente possa auditar se aquilo foi feito ou não. E lubrificar também protege as peças e aumenta a vida útil, que muitas vezes a gente acaba esquecendo de lubrificar e essas quebras acontecem por falta de lubrificação. Você sabe disso, a gente viu isso e vê isso muitas vezes nas fazendas. E como é que se aplica, Mauro? É simples, cara, isso é uma planilha, pode ser feito um bloco, antes de começar as atividades diárias daquela máquina. Se for no plantio, é lá nas plantadeiras, nos tratores, na colheitadeira, enfim. Quando tem uma fazenda que tem irrigação, é praticamente o ano inteiro, o tempo em tudo funcionando. Então, imagina, cara, aí mais do que nunca a gente precisa ter isso aí. E quais são os resultados disso diretamente? Menos quebra. Se tem menos quebra, tem mais produtividade, né? Menos gasto, mais serviço com menos custo. Isso significa que a gente aumentou a eficiência da máquina. E é o que a gente mais busca dentro do agro, né? Aumentar a eficiência da máquina. Vocês sabiam que a média da eficiência de máquina no Brasil é menos de 50%? Para pensar. Menos de 50% do tempo que as máquinas poderiam estar trabalhando, elas realmente trabalham. Isso é um assunto que eu vou tratar em outra aula, mas é para você pensar. Então, adote isso aqui amanhã, né? Que você vai conseguir melhorar bastante a sua eficiência. Produzir bem é bom, mas proteger o lucro é o que muda o jogo. Não adianta trabalhar dobrado se você gastar o triplo. Você precisa ser eficiente e não só de esforço. Você já viu aquele cara que corre, trabalha, sua, parece é um trator, mas no fim do dia ele não agregou valor. O líder, ele tem que cuidar para não ser desse jeito. Tá ali correndo o tempo inteiro, quando vai ver no final das contas o papel do líder, ele acabou não fazendo. E esse é o papel do gestor de fazenda, esse é o papel teu que é dono de fazenda. Não faz sentido você atuar o tempo inteiro e ir lá resolver o problema das pessoas que você paga para resolver para você, certo? Então eu quero encerrar com essa frase aqui, ó. O dia que você começar a ter controle sobre os ralos invisíveis, é o dia que a sua fazenda muda o rumo. E a sua vida também. Pense nisso. E aí, vamos agregar?